Boa noite, meus queridos, boa noite, minhas amigas, meus amigos, companheiras e companheiros. Hoje eu vim aqui para falar sobre dar o meu palpite sobre o debate, as palavras, sobre o debate não, sobre a entrevista no Jornal Nacional e sobre o debate de ontem na Band. No Jornal Nacional, o Bolsonaro, como sempre, foi extremamente ridículo, né? Mentiu 40 minutos de mentira, é, muito, umas mentiras tão descabíveis que não dava para ninguém nem vontade de assistir, não dava, porque a gente percebia que ele estava mentindo o tempo todo. E o intuito dele é só falar do Lula, né? Então, ontem no debate, ele já começou de cara falando no Lula, já fazendo a pergunta para o Lula sobre infração. Então, aí o Lula falou assim, não falou, ele falou, falou o Lula de ladrão, de corrupto, de mentiroso. Mais tarde um pouco ele falou que a mentira estava no DNA do Lula. É, e tudo isso eu achei que o Lula foi assim muito calmo, não deu uma resposta, ficou calado. Eu achava que o Lula tinha que rebater pelo menos essa parte, porque o Bolsonaro, ele tem o problema com ele, como o Ciro falou para ele corrompeu os filhos, corrompeu as esposas, ele falou que ninguém prova nada dele contra a Melissa. Então, mas a mulher dele não fala da onde que veio os cheques que ela recebeu do Queiroz e por que ela recebeu o cheque do Queiroz. E também é, o Adriano da Nóbrega, o filho dele foi visitar o Adriano lá na cadeia, homenagear o Adriano da Nóbrega, que era o chefe da milícia no Rio de Janeiro. E os filhos dele tá tudo se metido em coisas que não prestam, nem rachadinha. As esposas também, Ana Cristina, pelo que já foi falado, mexia com as rachadinhas também no escritório do Flávio. E ganha pouco e comprou uma mansão para ela, mas o filho dela, que é filho dela com o Bolsonaro, e pelo que os comentários que se teve, a Ana Cristina não vale nada, né? Então, a Michelle também, agora que está dando uma de santa, falando que em Deus, pregando Jesus, virou uma santa. Mas no tempo da pandemia, ela não apareceu nenhuma vez para falar para as mães, para as famílias que estavam perdendo seus entes queridos para a Covid. Ela não apareceu nenhuma vez para falar, para dar os pesos, meu sentimento. Eu estou sofrendo junto com as senhoras, mães que estão perdendo seus filhos, com seus filhos que estão perdendo suas mães. Vou orar, vou chamar os irmãos, vamos fazer uma oração para o nosso Brasil, que está perdendo tantas pessoas. Ela não fez isso. Ela só está chamando Deus agora porque ela está querendo voto. Não está chamando Deus de coração. Está chamando Deus para ganhar voto do povo evangélico. E o pior, que as pessoas evangélicas aqui são pessoas que eu admirava muito, porque pessoas que viviam com a Bíblia na mão, que viviam falando em Deus, hoje cai na conversa de qualquer um pastor empresário. O pastor está lá porque ele quer dinheiro para ser cada vez mais milionário. Deus não pediu dinheiro para ninguém. Quando perguntaram para Deus assim, é lícito pagar o imposto para César? Ele falou, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Deus não cobrou para fazer milagre para ninguém, ele fez milagre de graça, não escolheu cor, raça ou quem que era, da onde que tinha vindo. Quem pediu bênção para ele foi abençoado, foi curado. Então, Jesus não deixou a igreja falando que igreja tal, ou igreja tal, ou igreja tal. Ele não falou igreja. Quando falava Jesus foi no templo pregar. Foi pregar no templo, mas não falava que igreja que era. Ou ele pregava nas montanhas, ou ele pregava nas figueiras, debaixo das figueiras. Então,
Estão usando o nome de Deus demais e essa coisa me preocupa, porque Deus não é de estar no meio de política, não é brincadeira para as pessoas estar brincando e falando, chamando o nome de Deus em vão toda hora. Chamava os católicos de idólatra. Então agora os evangélicos virou idólatra, que ele está idolatrando o Bolsonaro e as mentiras dele, mas da mulher dele. Diz que no Planalto, a mulher dele falou que no Planalto estava cheio de demônios, que ela estava fazendo oração para tirar o demônio de lá. Fica tranquila, nós vamos tudo votar no Lula e vamos tirar o demônio de lá, pode ficar sossegada. Então, ontem eu esperava, voltando ao debate, né? Ontem eu esperava bem mais do Lula, né? Eu esperava que ele fosse dar umas rebatidas legais no Bolsonaro. O Bolsonaro merecia ouvir umas bem boas do Lula, mas talvez a estratégia do Lula foi outra, né? Ele ficou calado o tempo todo, falou algumas coisas muito boas quando ele falou para aquela, acho que é a Tereza Cristina, não sei como que é o nome daquela vereadora que estava lá sem ser a Simone Tebet, aquela senadora metida pra caramba, que ela falou que o Lula não fez nada para o desenvolvimento do país. Aí o Lula falou para ela, não, você não sabe, mas a sua empregada sabe, o seu jardineiro sabe, o seu motorista sabe, agora você não sabe por causa que ele quis dizer, você não precisa, porque os ricos ficam se doendo muito por Bolsonaro, porque os ricos não estão passando o que os pobres estão passando. E são pessoas egoístas, porque a pessoa que não é egoísta, elas não olha só para o seu próprio umbigo, olha para as pessoas também que estão passando fome. Tem milhões de pessoas passando fome, tem milhões de pessoas dormindo na rua sem uma coberta para cobrir. Hoje mesmo o Datena mostrou as pessoas dormindo com coberta, que pode até morrer de frio, que a temperatura vai ser muito baixa em São Paulo. Então, o Bolsonaro falou que no Brasil não tem ninguém passando fome. E outra coisa, o Bolsonaro nas respostas dele, ele incluiu a resposta lá, ele pôs a Venezuela no meio da resposta, ele pôs a Argentina no meio da resposta e pôs o Chile. Esses países não gostaram do que ele falou deles. Então, ele mexeu com outros países de fora do estrangeiro, né? Internacionais. Ele mexeu com outros como é que fala? Presidentes que não gostaram do que ele falou. E o Ciro deu umas respostas muito boas no Bolsonaro quando ele falou que ele corrompeu os filhos, que ele dos nó que ele deu lá, das corrupção dele, do desenvolvimento dele, das coisas mal feitas que ele fez. O Ciro passou tudo. O Ciro deu a resposta que eu queria dar que eu queria que o Lula desse no Bolsonaro. Porém, não estou com o Ciro. Eu acho o Ciro um homem muito metido, um cara egoísta, que olha só para o seu próprio umbigo. Ele fez tudo no debate, durante o debate, para poder condenar o Lula e defender o Bolsonaro. Ele passou o pano de leve no Bolsonaro. Ele falou que quando o Bolsonaro pegou o Brasil, o Brasil estava com 14 mil pessoas desempregadas, não sei quanto, 14% ou 14 mil, não sei o que, desempregado. E que agora só tem 10, quer dizer que o Bolsonaro já arrumou, né? Então, aí ele falou, ele deu, todas as vezes que ele falava, ele só falava para atingir o Lula. Mas eu sei por quê. Porque o Lula, o Ciro está muito baixo. Está muito baixo na pesquisa, não vai crescer, não vai ganhar, vai ter que correr para Paris de novo. Porque não vai ganhar, por quê? Porque ele é um egoísta que quer ser muito bom da boca, muito sabido demais sozinho, sem ajuda de ninguém. E não é assim que se ganha política, não. A política tem que ter as pessoas para ajudar, para promover a campanha, para ser marqueteiro, tem que ter tudo, tem que ter muita gente para poder formar uma campanha política. Gostei da Simone Tebet, das respostas que ela deu no Bolsonaro, das coisas que ela falou, pronuncia muito bem, tem a palavra, um português muito correto, porque sempre foi uma professora, então ela fala bem. Mas eu não votaria nela, não. Eu continuo votando no Lula. Eu acho que ela falou bem, não acho que ela vai ganhar. Aí não.
O Bolsonaro, Deus me livre, esse nem se fala, né? Quase o que ele fez com aquela repórter, a jornalista, foi extremamente ridículo. Ele é ridículo. Ele é ridículo até no falar, até no pensar, até quando ele pronuncia. Ai, no final que ele falou assim, meu pátria, não sei o que lá, igreja, e não sei o que lá, para tomar, não sei o que lá, Jesus. É, ele usa o nome de Jesus para poder ser um santo, mas não é. Ele prega um Jesus armado, uma pessoa que gosta de tortura, ele é a favor da tortura, ele é a favor de tudo quanto é coisa que é ruim. Ele só não é a favor das mulheres, por causa que ele detesta a mulher, ele acha que a mulher é um ser inferior, que tem que permanecer no lugar delas, que só homem tem direito a tudo. Coitada daquela. Ainda bem que aquela Teresa Cristina pôs um monte de chifre nele. A Michelle eu não sei, porque que eu ninguém fala, por causa que eu medo, né? Mas valeu, por causa que ele é muito metido a machão. Ele adora andar com o homem de pendurado na garupa dele, se esfregando na bunda dele, mas não, ninguém falou que ele pregou contra as pessoas ficar em casa, que ele pregou, que ele tirou máscara da cara do rostinho de criança, que por causa que ele saía, ele passou mão no nariz e cumprimentou uma vozinha numa padaria. Ele fazia tudo para esparramar a Covid-19. Ele pregava um remédio que não tinha eficaz, como a cloroquina, que mata em vez de sarar. Ele queria vender a cloroquina, demorou para poder comprar vacina, deixou morrer muita gente mesmo. Quando estava exagerando de morte de gente, em Manaus virou um caos de morte de gente, foi que ele começou a trazer vacina. Ele não trazia antes. Teve o maior superfaturação da vacina lá, que eu esqueci o nome, Cogesmin, não sei, que ele teve faturação de R$ 1 cada dose. Então, e a vacina nem existia. Ele é culpado sim por milhões de mortes. Ele é um péssimo presidente. Ele é presidente só para os evangélicos que é empresários, que põe os subordinados dele, porque aqueles evangélicos que seguem aqueles pastores empresários, eles já são ali cabeça feita, já estão com mente lavada, lavagem cerebral, para poder seguir os pastores, fazer tudo que o pastor manda. Aí os pastores põem na cabeça dele que o Bolsonaro é enviado de Deus. Aí eles estão seguindo o Jesus deles, né? Porque Jesus falou que ia ter muitos falsos profetas, falsos cristos, né? E tá aí aparecendo um punhado de falsos evangélicos, falsos cristos, vendendo, tem pastor vendendo, que já vende máscara ungida, vendeu tijolo ungido, vendeu semente de feijão, tudo para enganar as pessoas. E o Lula, ele está a favor dos pobres, né? Ele está fazendo uma campanha para pobres, para ajudar os pobres que estão sem condições de viver. E se a gente não votar numa pessoa que quer o bem para as pessoas pobres, que precisa de um governo que olha por nós, não um governo que só olha para o agronegócio, que só olha para a elite, que só gosta de andar de moto para baixo e para cima, festejando, passeando com os filhos, com a família. Ele é um cara de família, mas é tão família que já casou 3 ou 4 vezes, não sei. Tanto família que ele é bastante família mesmo. Então, o Lula tem que olhar por nós, porque hoje a gente vai no mercado, não dá para comprar nada, nem para passar um mês, não dá para comprar, porque eu, por exemplo, você compra uma verdura, no outro dia, daí uma semana a verdura acaba, não tem dinheiro para comprar outra verdura para comer. Então, a vida tá difícil, as coisas tá muito caras, porque baixou gasolina e deu uma pensãozinha, tá dando aquele negócio de auxílio emergencial, que nada, aquilo é a mesma
coisa que o Lula dava, que ele mudou de nome, quis mudar de nome e não quer o Bolsa Família. É só por causa que ele aumentou, mas não está dando para nada, porque a caixa de leite está R$11 o litro. 7, 8, 10, 5, aqueles 6, de 4, 5 lá, quando você for olhar já está vencendo, você põe lá, só uma água. Não tem nada naquele leite, só uma água pura para beber. Então, as coisas ficam muito caro, o dinheiro que ele dá não vale nada, não dá para nada. E é assim que tá a população do Brasil passando fome. Ele disse que não tem ninguém passando fome, tem 33 milhões de pessoas passando fome, e ele disse que não tem ninguém passando fome, por causa que ele não passa, né? Ele farreia com o cartão corporativo, né? Ele, mas a família dele, né? Só passa bem. Aí, agora sim, pode ir lá, papá, na hora de ganhar voto, as pessoas choram pros outros, fala que ama pobre, abraça em casa, toma um banho para poder tirar o cheiro do pobre. É assim que é. O Lula, no tempo do Lula eu vivi muito bem, foi muito bom, tinha o posto, o SUS tinha médico, tinha remédio. Hoje o SUS não tem nem médico, nem remédio, não tem remédio nenhum no SUS, nem remédio controlado. A gente tem que comprar de todo remédio agora, tá tudo assim, não tem remédio mais. Aí tá acabando tudo. Chega lá, não tem médico, fica horas e horas na fila esperando. Aqui em Cuiabá tem a fila do osso. O fila do osso some de tamanho da fila do osso para pessoas comer osso. Ferver o osso para comer com farinha, para pôr no meio do arroz, para poder pôr no meio da farinha para comer. Quando compra arroz, põe no meio do arroz bastante para ter caldo para comer com o arroz, porque às vezes nem feijão tem. E o leite desse cara, leite desse preço, quantas mães que tem a criancinha que mama, que tem que tem que dar mamadeira, às vezes ver o filho dormir, a mãe chorando de ver o filho dormir sem poder fazer uma mamadeira para ele, porque o leite está caro demais. Não, esse Brasil não é o Brasil que eu quero. E esse presidente também não é o presidente que eu quero. Fica aqui a minha indignação pelas palavras que ele falou ontem, as mentiras que ele contou no Jornal Nacional e contou ontem, os ataques que ele deu no Lula, que o Lula foi preso, que o Sérgio Moro tirou o Lula para poder o Bolsonaro ganhar, porque se o Lula tivesse solto, o Bolsonaro não ganhava. Então foi uma prisão política. O Lula foi julgado e absorvido pelos o STF, o STJ, foi absorvido, não tem mais nada contra ele. Foi provado que as coisas não eram dele, que o Sérgio Moro não tinha condições de julgar ele, que não tinha prova. Então, eles julgaram, condenaram e absolveram porque não acharam prova. Então, ele não deve nada para a justiça. Quem fica chamando ele de ladrão é pessoas pior do que ele. Então, fica aqui a minha indignação. Um abraço para todos, até a próxima.